Olá, galera do Terceirão! Sejam muito bem-vindos ao nosso Hora do Saeb de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu irei acompanhá-los durante esta atividade. Vamos verificar o título da nossa aula. Esta aula ela tem como título Meio Ambiente em Debate, Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável. Conteúdo: as conferências ambientais internacionais e o desenvolvimento sustentável. Agora que vocês já conhecem o título da nossa aula, a gente vai de praticando. Bem, antes de começar a resolução das questões propostas para esta atividade, eu gostaria de esclarecer aqui para vocês como é que a gente vai proceder para fazer a resolução dessas questões. Eu tenho aqui 4 questões referentes ao conteúdo que está definido lá no título da nossa aula e a gente vai resolver essas questões da seguinte forma. Eu vou ler toda a questão e aí vocês acompanhem a leitura da questão. No final dessa leitura, você já pode ali indicar a alternativa que você acredita que é a correta. E aí eu volto novamente para a questão, agora para fazer uma análise detalhada das alternativas e verificar ali qual de fato é a resposta correta. Feito esse esclarecimento, e sem mais delongas, a gente vai à resolução da nossa primeira questão. Acompanhe aqui comigo. Bem, a primeira questão, ela diz o seguinte: durante o século XX e o início do século XXI, diversas conferências ambientais internacionais foram realizadas com o objetivo de debater os problemas ambientais globais. Entre elas, destacam-se a Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972, a Rio+10, que aconteceu em 2002, a ECO 92, que aconteceu no ano de 1992, e a Rio+20, que aconteceu no ano de 2012. Essas duas últimas, elas foram realizadas no Rio de Janeiro. Esses encontros, eles contribuíram para a criação de metas e compromissos entre os países, buscando equilibrar o crescimento econômico com a preservação ambiental. Com base no contexto apresentado, é correto afirmar que essas conferências, letra A, criaram leis obrigatórias para os países reduzirem suas populações, B, tiveram como foco principal a criação de novos modelos agrícolas para o hemisfério norte, C, estabeleceram acordos e metas para promover o desenvolvimento sustentável em âmbito global, D, propuseram a criação de blocos econômicos voltados à exportação de recursos naturais e letra E, debateram exclusivamente temas relacionados à biodiversidade da Amazônia. E aí, qual alternativa vocês acham que é a correta? Olha, para a gente responder essa questão, a gente precisa saber ali o que é debatido nessas conferências mundiais sobre o meio ambiente. Então, nessas conferências, de uma forma geral, o homem vai debater ali estratégias para diminuir os impactos ambientais das nossas ações, das chamadas ações antrópicas nos ecossistemas. Então, de uma forma bem geral, todas essas conferências, elas fazem esse debate de como o homem pode continuar o seu desenvolvimento econômico, o seu crescimento econômico, sem causar tantos danos para o meio ambiente. Claro que em cada conferência a gente avança em um ponto específico, mas a ideia geral é essa, certo? Debater ali quais são os problemas ambientais que estão afetando a nossa sociedade e traçar metas para diminuir esses impactos ambientais, bem como ali promover estratégias para que a gente tenha um crescimento / desenvolvimento econômico que seja mais sustentável. Bem, com base nesse conhecimento, a gente vai agora analisar as nossas alternativas e verificar qual é a correta. Acompanhe aqui comigo. A letra A diz o seguinte: criaram leis obrigatórias para os países reduzirem suas populações. Olha, não foi isso que essas conferências fizeram. Elas não criaram leis obrigatórias para a redução ali da população nos países. Então, a gente já pode eliminar a letra A. A letra B diz que essas conferências tiveram como foco principal a criação de novos modelos agrícolas para o hemisfério norte. Não pode ser. Essas conferências até pensaram em um modelo de desenvolvimento econômico que ficou conhecido como desenvolvimento sustentável. Mas o foco não era criar um modelo para a produção agrícola somente e ainda mais somente para o hemisfério norte. Então, a letra B está incorreta também. A letra C diz: estabeleceram acordos e metas para promover o desenvolvimento sustentável em âmbito global. Professor, estou achando que é a letra C. Acalme esse coração, não se emocione tanto, porque a gente ainda tem mais 2 alternativas para a gente analisar.
A letra D diz o seguinte: propuseram a criação de blocos econômicos voltados à exportação de recursos naturais. As conferências mundiais voltadas a debater a questão ambiental não criaram blocos econômicos, certo? E nem fizeram proposições acerca disso. Então, a alternativa D está incorreta também. A letra E diz o seguinte: debateram exclusivamente temas relacionados à biodiversidade da Amazônia. Olha, essas conferências ambientais voltadas a debaterem a questão ambiental até debatem, obviamente, sobre a biodiversidade da Amazônia, sobre o ecossistema amazônico. Mas não somente isso, certo? Então, a nossa alternativa correta, de fato, é a letra C de casa. Essas conferências mundiais voltadas a debater as questões ambientais estabeleceram acordos, metas para promover o desenvolvimento sustentável em âmbito global, certo? Então, a alternativa correta é a letra C, e neste momento eu quero verificar se vocês conseguiram ali acertar a questão através da participação de vocês no chat. Bem, no momento a gente não tem participação no chat, e a gente vai então prosseguir a correção das nossas questões, e nós vamos agora analisar a questão de número 2. Acompanhe aqui comigo. A questão de número 2, ela diz o seguinte: bem, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, criado após a Conferência de Estocolmo em 1972, desempenha um papel importante na agenda ambiental global. Ele atua promovendo ações, estudos e políticas voltadas à sustentabilidade, além de apoiar países no cumprimento de metas ambientais. Com base nessas informações, o PNUMA pode ser definido como: vamos lá as alternativas. Uma empresa internacional que avalia impactos econômicos de grandes corporações. Letra B, um programa militar das Nações Unidas voltado ao controle de áreas de risco ambiental. Letra C, um fundo financeiro que financia a construção de barragens e hidrelétricas no mundo. Letra D, uma organização não governamental que atua apenas em países em desenvolvimento. E letra E, um programa das Nações Unidas responsável ali por coordenar ações em prol do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. E aí, galera, qual alternativa vocês acham que é a correta? Essa questão ela é bem simples e, basicamente, para resolver a questão, você precisa saber o que é o PNUMA. O PNUMA é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Ele foi criado ali em 1972, logo após a Conferência de Estocolmo, e a criação dele foi definida durante a Conferência de Estocolmo. O PNUMA, basicamente, é um programa que visa ali criar estratégias para que a gente tenha a proteção do meio ambiente em escala global, fazendo ali, trazendo na realidade os países para cooperar juntamente com o PNUMA para que a gente tenha ali sucesso na proteção do meio ambiente. O PNUMA ele também acabou sendo importante porque ele se tornou um importante programa no que diz respeito à promoção do desenvolvimento sustentável. Então, o PNUMA ajudou ali a promover o desenvolvimento sustentável após a formulação e consolidação desse conceito. Destaco também que o PNUMA acabou sendo muito importante porque ele criou, em âmbito global, um conjunto de leis para proteger o meio ambiente que foi utilizada ali por outros países. Então, os países utilizaram como base essas leis de proteção ambiental estabelecidas pelo PNUMA. Agora a gente vai à análise de cada uma das alternativas. Acompanhe aqui comigo. Bem, a letra A diz que o PNUMA ele é uma empresa internacional que avalia impactos econômicos de grandes corporações. Não é verdade, tá? O PNUMA não é uma empresa internacional que avalia ali esses impactos econômicos de grandes corporações. O PNUMA ele é um programa das Nações Unidas para o meio ambiente, conforme a própria sigla já define. Letra B, um programa militar das Nações Unidas voltado ao controle de áreas de risco ambiental. Ele não é um programa militar, e só isso já elimina a letra B de brigadeiro. A letra C diz o seguinte, que o PNUMA é um fundo financeiro que financia a construção de barragens e hidrelétricas no mundo. O PNUMA não é um fundo financeiro. Então, só essa afirmação já elimina a letra C de casa. A letra D diz o seguinte, o PNUMA ele é uma organização não governamental que atua apenas em países em desenvolvimento.
O PNUMA não atua somente em países que estão em desenvolvimento, como, por exemplo, o Brasil. Ele atua em âmbito global, em todo o planeta. Por isso, a gente já pode também eliminar a letra D. Bem, como nós eliminamos a letra A, a letra B, a letra C e a letra D, só resta para a gente, como alternativa correta, a letra E, que diz o seguinte: o PNUMA é um programa das Nações Unidas responsável ali por coordenar ações em prol do meio ambiente e ele é responsável também por fazer a promoção do desenvolvimento sustentável em uma escala global. Portanto, a alternativa correta da nossa questão é a letra E. Tudo bem? A gente tem participação? Não tendo participação, eu gostaria de destacar para vocês o seguinte: é importante que vocês entendam o PNUMA como um elemento, como um programa de fundamental importância no que diz respeito à criação de estratégias, à criação também de acordos que visam ali proteger o meio ambiente de uma forma geral. Além disso, como eu falei para vocês, é graças ao PNUMA que a gente tem um conjunto de leis que visam ali proteger o meio ambiente em âmbito internacional. E isso, obviamente, deu suporte para que os países também pudessem fazer as suas próprias leis de proteção ambiental. Por conta de tudo isso, o PNUMA acabou sendo ali uma referência, não só na elaboração de estratégias para proteger o meio ambiente, mas como também em um programa que ajuda ali os países a coordenar as suas atividades de proteção ambiental de uma forma geral, certo? Bem, a gente vai agora fazer a análise da nossa próxima questão, que é a terceira questão. Acompanhe aqui comigo. A terceira questão diz o seguinte: em 1972, a Conferência de Estocolmo foi a primeira grande reunião global para discutir os impactos da poluição e do desenvolvimento no meio ambiente. Qual foi o principal resultado desse evento? Então, a questão quer que a gente saiba ali qual foi o principal resultado da Conferência de Estocolmo, que aconteceu no ano de 1972. Vamos lá às alternativas. Letra A: criar um tratado que proíbe totalmente o uso de combustíveis fósseis. Letra B: reconhecer a necessidade de conciliar crescimento econômico com preservação ambiental. Letra C: exigir que apenas os países ricos reduzissem ali sua poluição. Letra D: ignorar os problemas ambientais dos países em desenvolvimento. E a letra E: substituir a ONU por uma nova organização ambiental. E aí, qual alternativa vocês acreditam que é a nossa alternativa correta? Olha, para a gente resolver essa questão, a gente precisa entender ali o que foi a Conferência de Estocolmo, bem como o seu principal resultado, por assim dizer, certo? A Conferência de Estocolmo, ela aconteceu no ano de 1972, na cidade de Estocolmo, na Suécia. Daí o nome, Conferência de Estocolmo, certo? Foi a primeira grande conferência mundial organizada pela ONU para debater os problemas ambientais vivenciados pela nossa sociedade, que se intensificaram bastante em decorrência das revoluções industriais que estavam ocorrendo e ampliaram ali os impactos das ações humanas nos ecossistemas, no meio ambiente de uma forma geral. E o homem começou a sentir mais esses impactos e sofrer também já com a escassez de recursos naturais. E aí a Conferência de Estocolmo, ela veio justamente debater essas problemáticas. E ela teve ali diversos resultados positivos, como, por exemplo, foi a partir da Conferência de Estocolmo que nós tivemos ali a criação do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que eu acabei de destacar para vocês. Foi também a partir de Estocolmo que nós tivemos ali o início, não um conceito formulado, mas o início daquilo que viria a se tornar o conceito de desenvolvimento sustentável. Foi também durante a Conferência de Estocolmo que nós começamos a criar uma consciência ambiental em escala global. E na Conferência de Estocolmo também, a gente enquanto sociedade, percebeu que para a gente continuar com o desenvolvimento econômico, a gente precisava também pensar na questão ambiental. Que o modelo que a gente estava seguindo até então
ele era insustentável. A gente ia acabar exaurindo, acabando ali todos os recursos naturais do nosso planeta, ocasionando impactos ambientais que podem comprometer a nossa existência aqui enquanto espécie e todo o ecossistema planetário de uma forma geral. Então, a Conferência de Estocolmo ela trouxe esse estalo para a gente de que a gente precisava conciliar o desenvolvimento / crescimento econômico com a preservação ambiental. E esse talvez seja um dos principais resultados dessa conferência, que é a ideia de que a gente precisa, obviamente, do crescimento econômico / desenvolvimento econômico, a gente precisa avançar nessa questão, mas a gente precisa também pensar no meio ambiente. Precisamos criar um modelo de desenvolvimento econômico que possa ali aliar o crescimento econômico com a proteção ambiental, não esquecendo também da dimensão social, do desenvolvimento social. E isso foi um ponto importante na Conferência de Estocolmo, além de todos os outros que eu pontuei. Bem, tendo como base esse conhecimento que eu acabei de passar aqui para vocês, fica mais tranquilo a gente responder as nossas questões. Acompanhe aqui comigo. Letra A. Criar um tratado que proíbe totalmente o uso de combustíveis fósseis. Professor, eu acho que pode ser a letra A. Olha, durante a Conferência de Estocolmo, nós não tivemos ali como resultado um tratado que proibisse o uso dos combustíveis fósseis de uma forma geral. Mas é claro que o uso dos combustíveis fósseis, ele é questionado durante todas essas conferências. Mas esse não é um resultado que a gente pode colocar na conta da Conferência de Estocolmo. Então, a letra A está eliminada. A letra B diz o seguinte: reconhece a necessidade de conciliar crescimento econômico com preservação ambiental. Professor, estou achando que é a letra B. Vamos analisar as demais alternativas, certo? E depois a gente volta para a letra B para verificar se de fato essa é a nossa alternativa correta. Vamos à letra C. A letra C diz o seguinte: exige que apenas os países ricos reduzissem ali sua poluição. Na realidade, a Conferência de Estocolmo entendeu que todos os países do mundo precisavam ali se preocupar com as questões ambientais, e não somente um grupo de países. Então, a letra C está equivocada. A letra D diz o seguinte: ignorar os problemas ambientais dos países em desenvolvimento. Então, também não era a ideia da Conferência de Estocolmo, ainda mais ignorar os problemas ambientais dos países em desenvolvimento, certo? Letra D, equivocada. Letra E, substituir a ONU por uma nova organização ambiental. Também não foi esse debate estabelecido na Conferência de Estocolmo, lá na Suécia. Portanto, a letra E também está errada. Então, a nossa alternativa correta, de fato, é a letra B, de brigadeiro, que diz o seguinte: reconhecer a necessidade de conciliar o crescimento econômico com a preservação ambiental e, a partir daí, incluir também a dimensão social, conforme propõe o modelo de desenvolvimento econômico, denominado ali de desenvolvimento sustentável, certo? Bem, a alternativa correta, conforme vocês podem observar, é a letra B, por todos os motivos que eu já elenquei aqui para vocês. E aí a gente vai, obviamente, fazer a análise da nossa questão de número 4. Acompanhe aqui comigo. A questão de número 4, ela diz o seguinte: nas últimas décadas, o conceito de desenvolvimento sustentável tem sido amplamente discutido em conferências ambientais, projetos educativos e políticas públicas. Esse conceito ele busca equilibrar ali o crescimento econômico com a preservação ambiental e a justiça social, garantindo condições de vida dignas para as gerações presentes e futuras. E aí eu tenho aqui para vocês um esquemazinho que mostra quais são essas três dimensões que envolvem o desenvolvimento sustentável, que é a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental. Vamos lá às alternativas. Com base nesse conceito, é correto afirmar que o desenvolvimento sustentável. Letra A. Prioriza o crescimento industrial, mesmo que haja degradação ambiental. Letra B. Foca apenas na conservação ambiental, sem considerar aspectos econômicos. C. Estimula o consumo acelerado dos recursos naturais para gerar riqueza. D. Busca equilibrar crescimento econômico, preservação ambiental e inclusão social. Letra E. Defende que apenas os países ricos devem promover ações sustentáveis. E aí,
Qual alternativa vocês consideram correta? Olha, para resolver essa questão, eu preciso entender o que é o desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável, ele nada mais é que um modelo de desenvolvimento econômico que foi criado em 1987, quando a ONU decide ali reunir uma comissão para que essa comissão pudesse fazer um estudo sobre os impactos ambientais globais. E aí essa comissão proporcionou como um resultado um relatório intitulado, denominado de relatório de Brundtland, e nesse relatório eles apresentaram o conceito de desenvolvimento sustentável, que tem como ideia principal garantir que a geração atual ela utilize os recursos que a gente tem, os recursos naturais, que é a base para a produção das mercadorias, de uma forma geral, de tudo aquilo que nós precisamos para viver, na realidade, e pensando sempre em deixar esses recursos para as próximas gerações. Então, essa é a ideia do desenvolvimento sustentável. E ele se desenvolve a partir de um tripé, de 3 dimensões, que envolve ali o crescimento econômico, a preservação ambiental e o desenvolvimento social. E a ideia é a gente crescer do ponto de vista econômico, mas garantindo a proteção ambiental e garantindo também o desenvolvimento social. Conseguindo isso, a gente teria um crescimento econômico com uma maior sustentabilidade e com menos impactos ambientais também e social de uma forma geral. Tendo isso em mente, a gente vai fazer a análise das nossas alternativas. Acompanhe aqui comigo. A letra A diz o seguinte, que o conceito de desenvolvimento sustentável seria ali: priorizar o crescimento industrial, mesmo que haja degradação ambiental. Na realidade, o desenvolvimento sustentável ele tenta conciliar e não priorizar uma dimensão ou outra. Então, na realidade, equilibrar ali o crescimento econômico, a proteção ambiental e o desenvolvimento social. Portanto, a letra A está equivocada. A letra B diz o seguinte: foca apenas na conservação ambiental, sem considerar os aspectos econômicos. Como eu falei para vocês, a ideia é o equilíbrio entre crescimento econômico, preservação ambiental e desenvolvimento social. Portanto, a letra B está equivocada porque ele não foca apenas na conservação ambiental. Letra C, estimular o consumo acelerado de recursos naturais para gerar riquezas. Então, a ideia não é estimular o consumo dos recursos naturais de forma acelerada. A ideia é que a gente comece a pensar em usar esses recursos naturais de uma forma mais sustentável, menos predatória. Portanto, não pode ser a letra C de casa. A letra D diz o seguinte: buscar equilibrar o crescimento econômico, preservação ambiental e inclusão social ou desenvolvimento social. Estou achando que é a letra D, vou deixar uma interrogação aqui e a gente vai analisar a alternativa E. Defende que apenas os países ricos devem promover as ações sustentáveis. E, na realidade, todos os países devem promover o seu crescimento econômico com base ali na sustentabilidade ambiental. Dessa forma, a nossa alternativa correta é a letra D de dedinho, que diz que o desenvolvimento sustentável ele busca equilibrar crescimento econômico, preservação ambiental e também a inclusão social. Então, a alternativa correta é a letra D, e eu gostaria de fazer uma reflexão também com vocês nesse momento. É possível a gente ter esse desenvolvimento sustentável, tendo como modo de produção hegemônico, dominante, o modo de produção capitalista, que pensa no crescimento linear, no crescimento contínuo. E esse crescimento contínuo significa dizer que a gente vai precisar utilizar cada vez mais recursos naturais. E quanto mais eu utilizo recursos naturais, mais impactos eu vou ter ali no meio ambiente, certo? Mas isso é para a gente pensar. Bem, com isso a gente vai finalizando o nosso praticando e agora a gente vai para a nossa hora de encerrar. Bem, nesta aula nós falamos basicamente sobre as conferências mundiais voltadas para debater as questões ambientais e o conceito de desenvolvimento sustentável.
Nós vimos quais são essas conferências. Nós tivemos a Conferência de Estocolmo, realizada no ano de 1972. Nós tivemos a ECO 92, ou Rio 92, realizada na cidade do Rio de Janeiro. Nós tivemos a Rio+10, realizada na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. E a Rio+20, que voltou a ser realizada na cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente destacou quais foram os principais avanços que aconteceram durante essas conferências. A gente viu que a Conferência de Estocolmo, que aconteceu lá na Suécia no ano de 1972, daí o nome, né, Conferência de Estocolmo, foi a primeira conferência mundial voltada a debater a questão ambiental. Ela tinha como tema ali uma só terra, né, a ideia de que nós estamos em um planeta e que nós precisamos ali proteger o meio ambiente, proteger o planeta de uma forma geral. Ela foi muito importante porque foi durante a Conferência de Estocolmo que nós tivemos ali a criação de um importante programa, que é o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Nós tivemos também, durante a Conferência de Estocolmo, ali, o início daquilo que viria a se tornar o conceito de desenvolvimento sustentável. E nós tivemos também, durante a Conferência de Estocolmo, a criação de uma ideia no homem de que a gente precisava mudar essa relação estabelecida com a natureza, que a gente precisava conciliar desenvolvimento econômico com preservação ambiental. Tivemos a ECO 92, ou Rio 92, que foi ali um momento em que a gente tem a consolidação do conceito de desenvolvimento sustentável, que é criado lá na década de 80. E a partir daí, o conceito de desenvolvimento sustentável, a ideia de desenvolvimento sustentável, passa a ser um modelo de desenvolvimento econômico capaz de mudar essa relação predatória estabelecida com a natureza. Tivemos posteriormente a Rio+10, que foi uma espécie de revisão dos avanços que aconteceram lá na ECO 92, sempre enfatizando ali as metas da Agenda 21 de uma forma geral. Então a Rio+10, ela foi ali a revisão daquilo que a gente conseguiu avançar com essas conferências e também foi um momento de pensar naquilo que a gente necessita fazer para que a gente tenha ali a redução dos impactos ambientais ocasionados, né, provocados pelas ações antrópicas, pelas ações humanas de uma forma geral. E aí nós tivemos a Rio+20, que fez uma avaliação dos 20 anos após a ECO 92. Então é um momento também de refletir sobre os avanços, sobre aquilo que a gente conseguiu conquistar durante essas conferências. É também um momento importante para a gente pensar naquilo que não está dando certo e traçar novas metas, traçar novos diálogos para que a gente possa ali pensar na proteção ambiental e pensar também na questão do desenvolvimento / crescimento econômico, que é tão importante, ainda mais numa sociedade que tem como modo de produção hegemônico, dominante, o modo de produção capitalista. Bem, com isso a gente finaliza a nossa aula. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.